Irmãos, desculpem se vocês notarem que eu estou um pouco fanho, que eu acordei um pouco resfriado hoje, mas estamos aqui para meditar mais um dia a poderosa palavra de Deus. E no evangelho de hoje, João 7, versículos 1 e 2, versículo 10 e versículos 25 a 30, o evangelista João narra para a gente, um contexto que este evangelho se dá. E o contexto é o seguinte: Jesus, que evitava percorrer a região da Judéia, porque lá ele era perseguido, lá eles queriam matar Jesus, e percorria então a região da Galileia. Porém, havia chegado o tempo das festas judaicas das tendas. Então Jesus ele sobe até Jerusalém. Uma vez que ele vai até Jerusalém, as pessoas lá começam a identificar, a reconhecer que aquele era o Jesus a quem as pessoas perseguiam, os judeus perseguiam. E diz assim no Evangelho: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Aqui, irmãos, nós vemos, fica muito evidente para a gente o pré-conceito que eles tinham do Messias. Os judeus pensavam que o Messias viria em sua glória, manifestando todo o seu poder, toda a sua autoridade. Não viria naquela humildade que Jesus veio. E além do mais, eles também pensavam que por ser o Messias, ungido de Deus, ninguém saberia de onde esse Messias viria. Mas em contrapartida, esse Jesus que se revelava o Messias, todos sabiam de onde ele vinha. Até porque ele conviveu durante 30 anos com os nazarenos, com os seus irmãos, nazarenos, os seus conterrâneos. E durante esses 30 anos, no ordinário, no dia a dia, ele desenvolveu o ofício da carpintaria, ele frequentava os templos e era algo ordinário. Eles sabiam de onde Jesus vinha. Jesus era o filho de Maria e de José, o carpinteiro. Então, por isso, por este preconceito que eles tinham do Messias, eles não conseguiam reconhecer na humildade de Jesus, que nasceu numa gruta de Belém, o Messias, e muito menos reconhecer em Jesus a sua divindade. Afinal de contas, Jesus é o próprio Deus. Pois bem, Jesus então segue no seu evangelho e diz: vós me conheceis e sabeis de onde sou, ou seja, o Nazareno, que veio de Nazaré. Pobre, humilde, o servo sofredor. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Aqui, irmãos, Jesus é como se ele estivesse dizendo assim: vós não conheceis a Deus, mas eu o conheço. E ele, quando grita, quando fala alto isso no templo, ele está falando hoje para nós. Renan e você que está me ouvindo, vocês não conhecem a Deus, mas eu o conheço. E infelizmente essa é uma grande realidade. Por quê? Porque nós acabamos tendo um preconceito de Deus, assim como os judeus tinham um preconceito do Messias. Nós achamos que Deus se faz presente, que Deus nos visita apenas nos momentos de prosperidade. Como, por exemplo, quando nós alcançamos uma estabilidade financeira. Agradecemos, obrigado, Deus, por me dar este presente. Quando nós alcançamos a cura de uma enfermidade, obrigado, Deus, por ter me curado, por ter me dado esta graça. Quando nós prosperamos, quando nós estamos no momento de alegria, nós limitamos a ação de Deus e a sua visita apenas a estes momentos. Infelizmente é o que acontece, é o que a gente acaba achando que acontece. Porém, Jesus nos mostra que nós não conhecemos a Deus, porque não é somente nos momentos de prosperidade que Jesus se faz presente,
mas e principalmente, eu ouço dizer, nos momentos de dificuldade. Jesus, ele vem nos visitar, ele se faz presente também nos momentos desagradáveis, nas provações, quando precisamos carregar nossas cruzes, nas doenças, nas dificuldades, na contrariedade. Às vezes a gente quer muito uma coisa, a gente recebe, a gente dá graças. Obrigado, Deus, por ter me proporcionado. Mas quando a gente quer muito uma coisa e a gente é contrariado e não recebe, e não alcança, a gente se esquece, acha que Deus não está presente, que Deus se esqueceu de nós. A gente se esquece que Deus é o sumo bem. Ele é mais amigo nosso que nós mesmos somos nossos amigos. Ele quer o nosso bem mais que a nós mesmos. Ele quer a nossa salvação. E Ele se faz presente e nos dá o necessário para a nossa salvação. Ele sabe que se Ele conceder algo que nós queremos muito, mas que nos afastará da sua amizade e sua graça, Ele pode muito bem nos afastar disso. Ele se faz presente na contrariedade, porque Deus não veio aqui para fazer as nossas vontades, para realizar, o que a gente quer, como se fosse um gênio da lâmpada disposto a atender os nossos pedidos. Isso é uma concepção de Deus errônea, que infelizmente nos acomete. Nós não podemos esquecer do Deus que se faz presente nas nossas dificuldades e nos ajuda a carregar a nossa cruz. Não há fardo que nós não possamos suportar, porque Deus não dá um fardo maior que nós podemos suportar. Ele nos ajuda a carregar esse fardo é leve, mesmo na dificuldade, mesmo na doença, na enfermidade. Jesus se faz presente, nos visita e nos chama à conversão. Nós não podemos condicionar a presença de Deus na prosperidade, não podemos condicionar. E nos esquecermos na presença de Deus, Ele que se faz presente e também nos toca, nos auxilia nas enfermidades. Até porque Ele é o servo sofredor. Ele não veio aqui para fazer que o mundo prosperasse, mas Ele veio aqui, a sua missão era nos salvar, era se entregar numa cruz por amor a nós, um amor de sacrifício, para nos ensinar a nos doarmos, para nos convidar à salvação, à conversão. E nós precisamos abraçar esta conversão, abraçar as vontades de Jesus, imitá-lo no seu amor, doação, na sua caridade, para que nós possamos ser um pouco mais dignos, da real finalidade de Jesus que veio para nos salvar. Que sejamos um pouco mais dignos, então, de alcançarmos o reino de Deus ao qual Jesus abriu para nós a porta. Portanto, irmãos, não nos esquecemos desta realidade de que Deus não é um Deus que vem aqui só nos visitar na prosperidade, mas que Ele se faz presente, está ao nosso lado, não nos esquece diante das dificuldades. Amém.